Bom dia, pessoal. Bom dia. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 23 de abril de 2026. Nós estamos começando agora mais uma edição do Desperta, penúltima dessa semana curtinha, cheia de novidades para a gente aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, em tudo quanto é lugar. Quero que você tenha um despertar alegre, sereno, para começar um dia produtivo e feliz, né? Para que você possa fazer tudo o que precisa fazer e manter a calma e a alegria de viver, tá bom? Gente, quando a gente olha para o calendário e vê que já é dia 23 de abril, né, que o ano já passou, a terça parte já foi embora, já estamos chegando quase na metade do ano, o tempo está voando, né, e estamos caminhando celeremente para as eleições, faltam apenas pouco mais de 5 meses para que a gente escolha o nosso candidato à presidência da República, e tem algumas coisas esse ano que estão meio esquisitas assim. Daqui a pouco eu vou até perguntar para o Alex o que está acontecendo, porque pouco se ouve falar de Copa do Mundo, não é verdade? Em anos anteriores aqui, e eu me lembro disso da minha infância, lá nos anos 70, outro século, muito longe daqui, a gente, quando ia se aproximando da Copa do Mundo, fazia álbum de figurinha. Minha mulher, a Daniela, estava me perguntando outro dia, o que está acontecendo com o clima de Copa? Ninguém fala mais disso, né? Eu acho até que o volume de propaganda nos meios que vão fazer a transmissão desse evento deve ter diminuído, não sei o que acontece, porque o clima, pelo menos aqui no Brasil, é um clima assim, absolutamente tranquilo. O que será que está acontecendo? Será que a queda de qualidade do futebol brasileiro, em compensação, enquanto as coisas estão se desenrolando assim ainda, nesse ambiente de desinteresse, tem coisa acontecendo aí. Neymar, por exemplo, bota a ser cotado para ir para a seleção, imagina, ele já fez 4 jogos inteiros de futebol nos últimos tempos aí, está tentando demonstrar que ainda joga alguma coisa, né? O que será que ele vai poder fazer por nós lá? Mas, enfim, tudo isso aqui para falar para vocês que, embora a gente ainda esteja num clima de preparação de Copa do Mundo, lá no Congresso Nacional, a Copa do Mundo já começou, é a eleição do ano que vem. E as posições estão se aprumando. Agora, ontem houve um avanço importante, uma proposta que pode marcar um ponto grande para o governo, que encampou a proposta do fim da jornada 6x1. Ontem a CCJ aprovou a constitucionalidade, agora o projeto, na verdade 2 projetos que estão apensados, que estão juntados um com o outro, seguem para a comissão especial, onde vai haver um debate, e ainda no mês de maio, mês que vem, Hugo Mota diz que pretende colocar esse assunto em votação. Todo mundo agora quer faturar em cima da proposta originalmente da Érica Hilton e do Reginaldo Lopes, né? Reginaldo Lopes lá para trás. Mas as coisas estão acontecendo em Brasília e tomara que a pressão eleitoral produza algo de interesse para o eleitor brasileiro, não é verdade? Nos escaninhos da Justiça lá em Brasília, há hoje uma disputa entre delatores para colocar o que sabem sobre essa máquina de corromper gente chamada Banco Master. O ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, pediu para mudar de cadeia para poder apresentar uma proposta de delação premiada o mais rápido possível. Ele aproveitou, mudou também o advogado. Antes ele estava sendo representado por um advogado do ex-governador, do Ibanez Rocha, e não se sentiu à vontade e agora caminha para apresentar uma delação premiada. O problema é que o Vorcaro também está trabalhando nisso. Aliás, o Vorcaro passou mal ontem lá na carceragem da PF, tá? Ele foi autorizado até a ir para o hospital porque teria urinado sangue e, enfim, isso justificaria a necessidade de levá-lo para o... Como a saúde desses presos é frágil, né? O cara estava lá, olha, no bom da vida, fazendo todo tipo de ostentação e vai preso, começa a urinar sangue, não sei, mas enfim. O que eu preciso ressaltar aqui é que o Vorcaro agora concorre numa espécie de corrida institucional para ver quem apresenta a delação premiada primeiro. Porque se um apresenta, vai tirar a possibilidade de dar informações que possivelmente devem interessar ao Ministério Público para justificar um acordo que reduza penas, né? Enfim, teremos um cenário aí que, ao que tudo indica, será bem adverso para alguém que está nos escaninhos, assim, lá no fundo dos baús, aproveitando a onda, né, surfando na onda que está aí passando por tantos personagens do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, para ficar quieto. É o governador Ibanez Rocha. Vamos ver quanto tempo ele vai resistir calminho e quietinho, assim, sem ser molestado por ninguém, né? Com essa corrida de delatores, será que Ibanez vai continuar sendo esse homem de Teflon em quem nada gruda? Vamos ver.
Esses são alguns dos destaques. Olha, lá de fora vem a informação de que o Trump estendeu indefinidamente a trégua que ele propôs, o cessar-fogo, não sabe como terminar essa guerra inútil que ele começou, e o Irã não dá trégua para os Estados Unidos. A coisa agora se inverteu e o desgaste do Trump junto à opinião pública americana só faz se aprofundar. Agora já tem até briga entre os altos escalões do Pentágono, né? Ontem foi demitido o secretário que toma conta dos negócios da Marinha nos Estados Unidos. Bom, são esses os assuntos de hoje. Vou começar batendo papo com meu querido companheiro Alex Amorim. Cadê você, Alex? Bom dia. Bom dia, meu lindo. Tudo bem e você? Como você está? Beleza. Você sabe que tem muita gente que acha que esse nosso papo aqui é pura perda de tempo, viu, Alex? Eu Sim. não acho, não. Eu também acho que não. Tanto que eu nem... Antigamente eu abri o chat aqui e ficava olhando, mas a gente tem que relevar e tem que ver que tem muitas coisas que atrelam a política ao futebol, então... E o que estamos tinha aqui no para falar chat sobre que você tudo. ficou desanimado, Alex? O pessoal xingando a gente, é isso? Mas acontece. Se você olhar o chat, você não vai seguir nada. Então a gente fica feliz pelas mensagens e a gente tenta melhorar, porém sempre tem alguém que fica insatisfeito, porém é assim a vida, né, Panuso? É assim a vida, né? Nem Jesus Cristo não agradou todo mundo, né? Sim. Que dirá nós aqui? Nós. Isso mesmo. Imagine nós. Bom, Alex, tem vários assuntos para conversar Sim. com você. Primeiro, eu quero enaltecer aqui o fato de que este sujeito que parecia um senhor trôpego, já velho, envelhecido, fora de forma, de repente ressurge e joga 4 jogos inteiros, coisa que ele não fazia desde a adolescência. Estou falando do Neymar, né? Sim. O que é isso? É uma campanha para a Copa? A preguiça passou agora, é isso? Então, a comissão técnica ali do Santos, com os fisioterapeutas, colocaram alguns jogos que o craque poderia jogar antes da Copa do Mundo, porque eles têm a certeza que o Neymar vai ser convocado. Ele vem numa sequência bem ótima ali, jogando alguns jogos completos, porém o Cuca falou que vai poupar contra o Bahia por conta do desgaste. O Cuca, que é o técnico do Santos. Que tem aquela polêmica que... o Santos vai jogar contra o Bahia, o Neymar não vai jogar, vai descansar. 4 jogos, tá beleza, chega de muita bola, né? Isso. Imagine se ele fosse CLT e tivesse que trabalhar 6 por 1, igual a maioria dos brasileiros. Estaria lascado. Mas é isso, Panuso. Então, essa preparação, o Santos vai colocar ele em alguns jogos. Contra o Palmeiras, provavelmente ele não vai jogar por conta do gramado sintético. E o pessoal tá clamando ele ali pela Copa do Mundo. Eu não sou esse tipo de pessoas. Por quê? O Estevão, que é o craque ali que foi revelado pelo Palmeiras e joga atualmente pelo Chelsea, ele sentiu uma lesão e pode ficar afastado 4 meses, ficar fora de jogo e ficar fora da Copa do Mundo. E nisso começou a cogitar novamente o Neymar ali na seleção, porém eu creio que não. Eu levaria o Endrick ali para ser o nosso 9 da seleção, fazer uma função completamente diferente e colocaria outro nome que estaria em alta para estar na seleção, Panuso. Aqui eu estou lendo aqui no site do UOL, Alex, está escrito assim, ó, que o Cuca deu uma entrevista coletiva ontem e falou o seguinte sobre o Neymar. O Neymar está vivendo um momento de turbulência, como todo mundo. Coitado. Eu não estou vivendo um momento de turbulência nenhum, você tá? Eu tô. Muito medo, tá? Não é igual do Neymar, não. Ele está sentindo também, foi o 4º jogo seguido, é compreensível ter tido uma produção menor, tem a carga emocional, tem a posição do time na tabela. Tudo isso influencia. Coitado do Neymar. E tem a bola, que também atrapalha um bocado, né? A bola atrapalha. Atrapalha tanto que ele não consegue jogar com o time do Santos. O time do Santos, vamos ser sinceros, é um time bem ruinzinho ali, o elenco. Porém, ele não está fazendo nada demais para ter uma convocação. E esse descanso que o Cuca vai disponibilizar para ele, né, Panuso? Pois é. Aí vamos mais aqui, ó. Mais aqui do Cuca, aqui, ó. Ele tem tido uma média muito boa de quilometragem e velocidade. Né? Ele é um carro. Tá bem rodado ele. Ele fala aqui, ó, são 9.500 metros por jogo, mas no sábado ele não vai jogar para estar melhor na terça, quando teremos um jogo decisivo pela Sul-Americana. Disse o Cuca aqui, que está lá descansando, poupando o seu bezerro de ouro, né? Sim. Bom, o que mais nós temos de notícia no esporte? Também temos uma polêmica lá na Itália, em Panunzio. Isso, exatamente. Mais uma turma de jogadores brasileiros
envolvidos com problema com garotas de programa lá. O que é isso, hein, Alex? Isso mesmo, eu vou dar uma colinha aqui. Uma investigação ali em Milão, Panunzio. É um esquema de prostituição de luxo ligado aos atletas, não só do meio do futebol, tem alguns do hóquei e outros tipos de esportes ali que estão envolvidos. Lembrando que lá na Itália não é crime a prostituição, porém a exploração e intermediação da prostituição é crime. Então é isso que está sendo investigado ali pelo Ministério Público da Itália. Cerca de 1,2 milhões de euros foram bloqueados no meio dessas transações e três atletas brasileiros estão no meio da lista que pode ser investigados. Eles ainda não estão sendo investigados, que são Felipe Coutinho, que atuou ali pela Inter de Milão no início da carreira, Carlos Augusto, que é um brasileiro que é lateral ali da Inter de Milão, e tem o Arthur Melo, que atualmente joga pelo Grêmio, porém jogou ali na Juventus da Itália. Então esses 3 nomes brasileiros estão ali, vão começar uma investigação para ver o que tinha a ver e tudo, mas esses nomes estavam na lista ali no meio dos atletas que faziam esses esquemas de prostituição de luxo ali na Itália, Panunzio. Pois é, rapaz, essas garotas de programa na Itália deixam bastante dos jogadores brasileiros em mau lençol. O que eu não entendo é por que garota de programa, você entendeu? Não é moralismo meu não, mas enfim, são meninos, estão na flor da idade, tem dinheiro, tem tudo, são pessoas que estão em evidência. Por que escândalo sempre com garotas de programa, né? Isso mesmo. Bom, é isso por hoje, né, Alex? Tá bom. Isso mesmo. Bastante. Teve os jogos de ontem, porém eu vou só deixar aqui na tela para o pessoal ver e vamos seguir o programa. Valeu, meu lindo. O pessoal está reclamando da falta das notícias do futebol feminino, hein? Amanhã a gente precisa falar sobre isso. Sim, eu irei dar uma apuradinha aqui. Valeu, meu lindo. Abração então, Alex. Abraço. Até amanhã. Tchau, obrigado. Viu, Alex? Até amanhã nada, ele segue comigo aqui o programa inteiro. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui a meteorologia. Nós estamos vivendo aqui o outono e os dias estão ficando mais frios, né? Hoje de manhã a temperatura já estava em 16 graus aqui em São Paulo, uma manhã super agradável. E eu vou colocar aqui para vocês o mapa do INMET que fugiu da minha página aqui no computador, mas já está restaurado aqui. O Alex já vai poder mostrar para vocês o mapa da meteorologia aqui, ó. Bom, então nós temos o seguinte, olha, aí dessa linha que vem do nortão do Mato Grosso e da divisa entre o Maranhão e o Piauí para baixo, nós temos hoje um dia sem chuva, um dia bastante outonal, né? O mapa pulou sozinho aqui para a guia da previsão, eu vou voltar com ele aqui. Nós temos então alerta de chuvas fortes, chuvas intensas lá no norte, e depois um outro alerta aqui no litoral no litoral do Nordeste, dos 3 estados mais ao sul, né? Bahia, Sergipe e Alagoas, tá? Acumulado de chuvas. E nós temos um outro alerta aqui de temporais lá no Rio Grande do Sul, né? Por causa de uma frente fria que está entrando por aí, tá? Alerta de tempestade aqui na metade oeste do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que ficam as temperaturas, então, nas cidades, nas capitais, para que você saiba o que vai acontecer aí na sua cidade, você que não mora nas capitais. Então, em Porto Alegre, a temperatura hoje será de 25 graus, tem previsão de nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Em Florianópolis, só dia nublado, máxima de 27 graus. Em Curitiba, 25. Em São Paulo, poucas nuvens, nevoeiro. Essa mancha cinza aqui no mapa é uma área de nevoeiros, tá bom? Rio de Janeiro não tem nevoeiro, terá um dia de céu nublado, lindo lá no Rio de Janeiro, aproveite. Temperatura máxima de 31 graus, dia quente. Em Vitória, 29 graus Celsius. Em Belo Horizonte, máxima de 29 graus Celsius. Nevoeiro também, mais chuva que é bom nada, né? No centro-oeste brasileiro, teremos Brasília com um dia com nuvens no céu, temperatura máxima de 28. Em Goiânia, 33 graus, a mesma previsão. Em Campo Grande, 36 graus, quente pra caramba, não chove também. Em Cuiabá, nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Daqui para frente chove em todos os lugares onde eu vou, sobre os quais eu vou falar, tá bom? Em Porto Velho, nuvens, pancadas de chuva e 33 graus de máxima. Em Rio Branco, 29. Manaus, 32. Boa Vista, 32 graus. Em Macapá, 32. Belém do Pará, 32. E Palmas do Tocantins, 34. Aí vamos para o Nordeste. São Luís terá 28 graus com chuva. Teresina também chove, 29. Em Fortaleza, a máxima será de 30, Natal de 31, João Pessoa a mesma coisa, Recife um pouquinho mais quente, 32, 28 graus em Maceió, chuva, lembrando aqui, né?
Em Aracaju, 30 graus e em Salvador, 30 graus Celsius também. Esses são os destaques da meteorologia para o dia de hoje, tá bom? Vou mostrar para vocês agora a primeirona aqui do ICL, a nossa capa, com os destaques do nosso noticiário. Está aqui uma matéria que o Kleber Lourenço já vai explicar para a gente sobre o início do processo de coleta de dados para a cassação das patentes dos militares envolvidos com o 8 de janeiro, começando aí por Bolsonaro, né? A nossa manchete fala que o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, me desculpe, autorizou a coleta de dados em processo para cassar a patente do Bolsonaro. Mas tem mais gente aí, hein? Tem o general Paulo Sérgio, aliás, com uma contratação estranhíssima, daqui a pouco o Kleber vai contar para a gente. Bom, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é esse candidato à presidência da República pelo PL, que você conhece tão bem, está aí com essa cara de entojo. E, enfim, e uma série de ações judiciais para constranger os seus críticos, tá? Fale mal deste ser e você vai se dar mal com os advogados dele, está processando todo mundo. E os adversários dele estão dizendo que não é uma boa prática para o início de campanha, tá? Que se chama assédio judicial, para tentar calar os críticos, né? Mas cadê a liberdade de expressão, Flavinho? Cadê a liberdade de expressão? Ele não gosta que chame ele de Flavinho Rachadinha, tá? Não chame o Flávio Bolsonaro de Flávio Rachadinha. Nos destaques secundários, olha aqui, um balanço sobre o que aconteceu com a privatização da Via Dutra, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês também. A Via Dutra é uma rodovia federal, mas o Tarcísio, no governo federal, né, ao tempo do Bolsonaro, privatizou a Dutra e agora a conta chega para os motoristas, né? Pedágio alto, multas lá na estratosfera e lucro da concessionária só crescendo enquanto a insatisfação dos usuários aumenta, né? Lá em Goiás, a questão das terras raras virou uma bola de pelo, né? Um problema gigante. Por quê? Porque uma empresa americana comprou a mineradora Serra Verde, que é a única mineradora de terras raras no Brasil. Gente, vocês viram esse caso estranhíssimo do sujeito que matou a própria namorada, que caiu do 13º andar de um prédio? O cara foi preso, né, sob acusação, logo depois do crime, de ter empurrado a moça pela varanda, brigou com ela a madrugada inteira, foi preso e se matou na cadeia com a própria roupa, provavelmente é o que está sendo colocado, tá bom? E aqui, olha, o último destaque eu já falei, que é o avanço da PEC, da jornada 6x1, e o presidente do BRB, né, que trocou de advogado e agora está aí na iminência de fazer a delação premiada, que é apresentar a sua proposta na frente de Daniel Vorcari, para se tornar interessante, para poder ter o que negociar com o Ministério. Alô, Ibanez, meu filho, a sua batata está no forno, assando. Esses são os destaques aqui do programa de hoje. Então, vou chamar agora meu querido companheiro Kleber Lourenço. Cadê você, Kleber? Cadê o Kleber Lourenço, Alex? Aí está o Kleber Lourenço, aí eis o homem aí que aparece. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Panunzio, tudo ótimo também com a nossa audiência. Como vocês vão? Muito bom, todo mundo descansado, feliz e tudo mais. Bom, vamos lá, Kleber. Começando por essa história das defesas, né? Vai começar agora a luta dos militares golpistas, Bolsonaro, general Heleno, general Paulo Sérgio e tantos outros, para tentar manter a patente, não é só a patente, não é só a honra militar que está em questão aí, é manter também os proventos, né? Os salários, soldo, né? Todos eles recebem dinheiro porque estão na reserva. Conta para nós como é que está a constituição dessas provas, Kleber. Olha, no avanço desse caso, então, ontem o STM autorizou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela tentativa de golpe, a realizar a coleta de documentos. Entre os documentos que eles querem coletar, a defesa do ex-presidente, estão aqui na lista: prontuário funcional, histórico disciplinar, avaliações de desempenho, registros de condecorações e informações sobre sua conduta após passagem para a reserva. Chama a atenção já o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque sabemos também que a passagem do ex-presidente pelo Exército é cheia de problemas ali, no mínimo, que chamam a atenção, como, por exemplo, os croquis ali para os atentados à bomba nos quartéis, também as suspeitas de tentativa de explosão na adutora do Guandu, do qual o ex-presidente também é acusado durante sua passagem do Exército, e também ele foi alvo de uma sanção disciplinar na época em que era militar,
já que ele estava utilizando os paraquedas da própria corporação, estava pegando os paraquedas da corporação e transformando em mochilas militares e vendendo esses materiais para outros militares também. Ele chegou a tomar uma advertência dos seus superiores também por conta disso. Então, a passagem dele tem vários problemas ali que, ao que tudo indica, não podem depor de forma tão positiva para o seu julgamento de perda de patente no Superior Tribunal Militar, Panunzio. Pois é, o Bolsonaro vai fazer o quê com esse passado dele terrivelmente maculado, com a sua grande capivara? Porque o Bolsonaro chegou a ser expulso da força lá atrás, 1983, quando ele preparou aqueles atentados terroristas nos quartéis para forçar um aumento dos soldos da oficialidade, né? Ele quer que o passado dele como militar ajude a absolvê-lo no caso da perda das patentes, é isso? Mas ele foi um militar horroroso a vida inteira. Ele aprontou, foi garimpeiro, foi condenado por isso. Lá na ficha dele tem lá uma anotação do superior de hierarquia que ele depreciava a força para tentar uma experiência de garimpeiro com o pai, de faiscador. E ele ainda se ufanava disso. Ele quer que o passado o absolva, é isso? Por isso que eu digo, essa estratégia, esse pedido da defesa chamam a atenção por conta disso. Eu conversei com alguns membros do STM que veem nesse pedido mais uma forma de tentar esticar o processo, de adiar o julgamento, tentar jogar talvez para depois das eleições, já que a perda de patente do ex-presidente Jair Bolsonaro pode acabar prejudicando, inclusive, a campanha do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar a presidência este ano. Então, eles veem isso mais como uma forma de estratégia ali de prolongar o julgamento e postergar, de fato, um caso que já é dado praticamente como inevitável, essa perda de patente, do que uma estratégia estruturada ali que possa, de fato, beneficiar o ex-presidente, Panunzio. Muito bom. Agora não é só o Bolsonaro, né? Tá cheio de gente aí juntando provas para tentar se livrar da perda da patente, da perda do soldo, da aposentadoria e tudo mais, né? O general Paulo Sérgio Pinheiro, o que acontece com ele, Kleber? Isso, o general Paulo Sérgio Nogueira, Panunzio, Paulo Sérgio Nogueira, desculpa. Imagina. Ele que também foi preso pela tentativa de golpe junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados, em sua maioria militares, vale frisar isso, fez um requerimento de pedido de visitas para o STF, ao ministro Alexandre de Moraes, ele que tem agora, tramita ali, como ele já é condenado, então ele agora tramita seus pedidos na ação penal de número 170 no STF. E entre os pedidos de visita, eu vou até abrir aqui o requerimento da defesa, ele pede que alguns militares possam visitá-lo. Entre eles está o Biratã Poti e também o militar Fulgêncio Leitão de Castro e Silva Júnior, assim como também a sua esposa. Ele também fez ali pedido de outros vários militares que possam visitá-lo dentro desse contexto de também formular sua defesa, já que ele também é alvo do mesmo processo no Superior Tribunal Federal de perda de patente, mas o que chama a atenção nessa lista de pedidos são esses dois nomes, tanto do Biratã quanto do Fulgêncio Leitão. No caso do Biratã, ele foi acusado recentemente de assédio sexual por uma secretária, ele foi afastado e exonerado do Ministério da Defesa em 2024. Hoje ele ocupa um cargo na Câmara dos Deputados, no gabinete de um parlamentar, mas possui esse histórico extremamente controverso. Parece que ele teria ali agido de forma indevida com uma mulher durante um evento da Força em 2024, e por conta da repercussão desse caso, que segue ainda investigação e apuração, ele acabou sendo exonerado do cargo que ele ocupava no Ministério da Defesa. Já o outro militar, o Fulgêncio Leitão de Castro Silva Júnior, ele é indicado ali como envolvido num caso escandaloso de tortura nas Forças Armadas, no Comando Militar em Fortaleza. Nesse caso, uma reportagem do Intercept Brasil revelou que o Fulgêncio ele era comandante da companhia de comando da 10ª Região Militar e que as ordens de tortura tinham anuência deste então comandante da 10ª Região Militar. Então ele é um militar envolvido em um caso de tortura. Então são dois casos ali no mínimo emblemáticos e duas pessoas no mínimo também ali que chamam a atenção e saltam os olhos, que foram alvos de pedido. Então Paulo Sérgio Nogueira quer conversar com esses dois militares, um acusado de assédio e outro envolvido num caso de tortura. Veja só que coisa, Panunzio. Mas que companhias maravilhosas essas aí, hein? Que beleza. Vai muito ajudar esses generais a manter a patente. Bolsonaro com a sua capivara, né? E o general Paulo Sérgio Nogueira com o assediador. Que maravilha.
Quando chegar lá, o STM hoje é presidido por uma mulher brava, hein? Boa, hein, Sim. Kleber? Maria Elizabeth Rocha. Exatamente. Vamos ver como é que ela vai se posicionar em meio a testemunhos assim tão chinfrins, para dizer o mínimo, né? Bom, vamos lá, vamos passar para frente. Próximo assunto, denúncia de transfobia. O que é isso, hein? Ratinho. Isso, mas... Ratinho, vou te falar uma coisa, hein? Ele tem exagerado no palavrório, sabe? Outro dia apareceu aí dizendo que ia mandar dar uma surra num jornalista lá em Cascavel, no Paraná, e agora está enfrentando esse processo por transfobia, né, Kleber? Isso é mais uma repercussão daquele caso onde ele atacou a deputada Erika Hilton por ser eleita presidente da Comissão de Mulheres da Câmara dos Deputados. E agora o Ministério Público também em São Paulo pediu a abertura de um inquérito criminal para que seja investigada a postura do apresentador. Nesse pedido de abertura de inquérito, a Procuradoria também reforça que pediu as íntegras das gravações das imagens do programa na ocasião em que o apresentador fez as ofensas e também pediu ali um histórico sobre a conduta do apresentador. Então pediu uma declaração ali sobre a conduta do apresentador ao SBT e teve ambos os pedidos não atendidos. Então a SBT não enviou esses dois requerimentos ao Ministério Público e isso, segundo a Procuradoria, motivou o pedido de abertura desse inquérito criminal contra o apresentador após ofender ali a deputada Erika Hilton, Panunzio. Vamos lembrar o que foi que ele disse sobre a Erika Hilton, Kleber? Olha, deixa eu até pegar aqui. Ele disse que mulher, para ser mulher, tem que ter útero e tem que menstruar. Em outro momento, ele também questionou, mas será que ela entende os problemas e desafios de uma pessoa que nasceu mulher? Então, ele fez essas declarações sobre a deputada, que foram encaradas também, obviamente, como transfobia, inclusive já questionando a legitimidade dela para presidir uma comissão que, inclusive, tem entre seus membros homens também. Então, nesse caso extremamente absurdo, já tinha também um caso tramitando uma investigação por conta do requerimento da deputada no Ministério Público Federal. Nós temos agora também essa abertura de inquérito criminal no Ministério Público de São Paulo, ali em Osasco. Muito bom. Por falar em São Paulo e Osasco, vamos lembrar aqui, o Kleber tem boa memória e foi atrás da história da privatização da Via Dutra. O Via Dutra é uma rodovia federal, ela vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, ela é um pedaço da BR-116, né, Kleber? Da BR-116. E ela foi privatizada e com critérios diferentes de desconto no arbitramento da tarifa, né, pela empresa que ganhou a concessão. Agora, a coisa está mal parada para quem usa a Via Dutra, por quê? Preços do pedágio estão lá em cima, né, as concessionárias ganham dinheiro como nunca e o consumidor se sente lesado, como sempre. Por quê? Porque ficou com a conta só. O que está acontecendo com relação à Via Dutra? Isso, reclamações envolvendo ali a distribuição de multas aos usuários da via, assim como a elevação dos preços de pedágio e a criação de novas praças de pedágio, permeiam essa concessão que foi aprovada na ocasião do Tribunal de Contas da União como o maior leilão rodoviário do país, com previsão de quase 15 bilhões de reais. Também foram feitos outros repasses bilionários à concessionária, também a título de reparação e reajuste dos valores, que tornou ali extremamente lucrativo para a concessionária. E essa é uma matéria que eu estou dando com muitos detalhes e trechos de documentos ali, também fundamentando todas essas críticas e mostrando o histórico problemático dessa concessão feita na gestão Tarcísio de Freitas, Panunzio, e que mostra que a farra da Privatolândia do Tarcísio de Freitas, assim como aquela imagem lamentável dele com o martelo na B3, por enquanto vem causando mais problemas aos trabalhadores e à sociedade do que soluções. A gente tem a questão da Enel, tem a questão da Sabesp também, que já tem relatos de aumento de valores nas contas de água, enfim, temos uma série de problemas nas concessões e privatizações em São Paulo, e essa é mais uma delas também, e que foi promovida e foi exaltada pelo governador Tarcísio de Freitas, e a matéria está lá no site clnoticias.com.br completa para que nossa audiência também possa conferir mais este absurdo na gestão Tarcísio de Freitas, Panunzio. Muito bom. Por hoje é isso, né, Kleber? Por hoje é isso. Por enquanto, né? Maravilha, beleza. Obrigado, viu, Kleber? Até amanhã, Imagina. então, sexta-feira, para a gente fechar a semana aqui juntos. Até, Panunzio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.
Pessoal, bom, lá em Brasília, como eu falei na abertura do programa hoje, está uma corrida de delatores lá para ver quem é que faz a delação primeiro, tá? E nesse páreo estão disputando dois peixes graúdos do mundo da corrupção, né? Quem? O corruptor mor da República, Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e agora o serviçal que ele mantinha lá no BRB, o ex-presidente do banco, PHC, Paulo Henrique Costa, né? O ex-presidente do BRB vinha sendo defendido por advogados que também atuavam na defesa do ex-governador Ibanez Rocha, que provavelmente será a engrenagem que deve ser delatada por PHC, caso ele tenha a sua delação premiada aceita pelo Ministério Público. E aqui eu abro um hiato só para lembrar que o governador tem sido uma figura que está flanando sobre o assunto. Enquanto está todo mundo já começando a pagar o preço dessa história toda, do envolvimento com o esquema do Vorcaro, o Ibanez está lá, quietinho, não foi preso, não foi chamado para depor, escapou de depor uma CPI, mas no processo pouco se sabe sobre o que afeta esse ex-governador, que certamente está enrolado até o nariz, pelo menos, né? Com essa história do Banco Master aqui. Tudo indica que ele era a pessoa por trás, era a mão que balançava o berço da privatização, aliás, da privatização não, da compra do Master pelo BRB, mas agora surge aqui uma oportunidade, porque o ex-presidente do banco, que recebeu 146 milhões de reais, ou receberia 146 milhões de reais, tendo recebido mais de 70 milhões em imóveis, né, para possibilitar essa compra inexplicável, ele vai delatar, tá? Pediu até a mudança de estabelecimento prisional para poder apresentar o mais rapidamente possível a delação premiada dele ao Ministério Público e à Polícia Federal. Aqui no nosso site, a matéria é essa que você está vendo aí na tela, ex-presidente do BRB, troca de defesa e acende alerta de delação, diz jornal. O ex-executivo está preso e é investigado por suspeitas envolvendo a compra de carteiras e a relação com o Banco Master. Eu vou pegar aqui a matéria no jornal que divulgou e olha só, está aqui na coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo. Eu sei que vocês aí, metade gosta da Malu Gaspar, a outra metade não gosta. Mas a informação é dela e está aqui na tela para você. Master, o primeiro pedido do ex-presidente do BRB ao Supremo para negociar uma delação. Qual foi esse primeiro pedido? A matéria diz o seguinte: o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso no dia 16, na quarta fase da Operação Compliance Zero, pedirá transferência do complexo penitenciário da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal, onde, aliás, já está o Vorcaro, lá em Brasília. O principal argumento que ele vai apresentar para o relator do caso do Banco Master no Supremo, o ministro André Mendonça, é a intenção de delatar o que sabe sobre o esquema. Como a coluna da Malu Gaspar, o blog da Malu antecipou, Costa dispensou o advogado dele, o Kleber Lopes, e contratou os criminalistas Eugênio Aragão, vem do Ministério Público, e Davi Tangerino, para conduzir a defesa dele de olho na negociação de uma colaboração premiada. A estratégia será capitaneada por Aragão, que é ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. O ex-dirigente do Banco Estatal vai se reunir com os novos advogados já nesta quinta-feira, hoje. O movimento repete o roteiro do ex-CEO do Master, Daniel Vorcaro, que estava preso na Polícia Federal de Brasília, na Penitenciária Federal de Brasília, e teve a transferência para as instalações da PF autorizadas por Mendonça após acenar com a possibilidade de delatar. O banqueiro também trocou de advogado e contratou o Juca, né, o Zé Luiz de Oliveira Lima, especializado em delações premiadas. A defesa do PHC argumentará que a proposta de colaboração não poderá ser discutida e negociada nas instalações da Papuda e vai demandar condições análogas à de Vorcaro. No caso do PHC, do ex-presidente do BRB, porém, há um motivo extra para o pedido de transferência: o fato de a penitenciária ser administrada pelo governo do Distrito Federal, tá? Governo do Distrito Federal. O que, na avaliação dos defensores, pode ser um problema, já que em Brasília é dado como certo que o ex-governador Ibanez Rocha será um dos protagonistas de uma eventual delação de Paulo Henrique Costa. Alô, governador Ibanez, a sua batata está finalmente assando. Pela mesma razão, nos consta aqui o jornal o Globo, a família do executivo dispensou Kleber Lopes, que o representava até a última quarta-feira, porque Lopes também advoga para o ex-governador
há bastante tempo. Influente na capital federal e no meio jurídico, Ibanez deixou o cargo no fim de março para concorrer ao Senado. A vice dele, Celina Leão, assumiu o comando do Palácio do Buriti e ele tem buscado se distanciar do escândalo, só que a vinculação com a gestão do MDBista é suficiente para que a defesa de Costa trabalhe pela saída do executivo da Papuda, tá bom? Então é isso, pessoal. Está aí instalado um ambiente concorrencial entre os dois, né? É um ambiente concorrencial para ver quem é que apresenta primeiro a delação e a mais substanciosa das propostas, entre Daniel Vorcaro, o homem que queria comprar o BRB, e o ex-presidente do BRB, que fez o que podia para amealhar uma propina de 146 milhões de reais. Tá bom? Bom, já atualizamos aqui as informações sobre o caso do Master. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma coisa bem boa aqui para nós todos que torcemos, né? Para que a gente tenha um pouco menos de espaço nas nossas vidas para o trabalho, um pouco mais de espaço para aproveitar a vida, que é algo bom, algo que todo mundo gosta, né? E ontem houve um avanço na Câmara da PEC, dos projetos lá que falam sobre o fim dessa escala draconiana 6x1, que avançou lá na Câmara Federal, tá bom? O relatório foi aprovado pela CCJ. Dos 66 membros da comissão, 47 estavam presentes na sessão de ontem e, olha, não houve nenhuma dissensão, ninguém foi contra, tá? Então a proposta passou com 47 votos favoráveis e nenhum voto contra na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou ler aqui a reportagem no nosso site que trata desse assunto para você se informar sobre isso, porque eu tenho certeza que você está acompanhando com interesse o desenrolar desse assunto, que é a tramitação da PEC contra a jornada 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu um passo importante na tramitação da proposta que pretende acabar com a jornada 6x1, que é quando o trabalhador atua 6 dias seguidos e descansa apenas um. O colegiado aprovou o parecer favorável à admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que agora segue para análise por uma comissão especial. O relatório, apresentado pelo deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, foi aprovado por unanimidade em uma votação simbólica. A deliberação havia sido adiada anteriormente por causa de um pedido de vista da oposição, mas foi retomada depois do feriado dessa semana. Nessa etapa, a CCJ avaliou apenas se a proposta está de acordo com a Constituição, sem discutir o conteúdo em si, ou seja, o mérito da mudança, incluindo os impactos do fim da jornada 6x1, ainda será debatido nas próximas fases. E aqui a reportagem explica que há duas propostas, uma da Érica Hilton, outra do Reginaldo Lopes, que elas foram reunidas porque tratam do mesmo tempo, tá? Ambas sugerem mudança na jornada de trabalho no país, com redução da carga semanal e ampliação dos períodos de descanso. Ocorre que a do Reginaldo Lopes é mais gradualista, ela leva 10 anos até que se chegue ao fim da jornada 6x1, e a Érica Hilton, ela estabelece já uma jornada de 4x3, com 4 dias de trabalho, com 3 de folga por semana, né? E tudo que se espera é que disso saia um meio termo, né? Por exemplo, a semana 5x2, que é a semana padrão de trabalho no mundo civilizado, onde o trabalhador é minimamente respeitado. Ainda, só para terminar isso aqui, a nossa reportagem informa que esse assunto está enfrentando oposição lá em Brasília. Olha, apesar do avanço, o tema enfrenta resistência. Parlamentares da oposição têm evitado se posicionar diretamente contra o fim da escala 6x1, mas defendem ajustes do texto, especialmente para reduzir possíveis impactos econômicos. Entre as propostas em discussão estão a ampliação do período de transição e inclusão de demandas do setor produtivo, que se pudesse acabava mesmo, era com a jornada 6x1 para estabelecer a jornada 7x0, né? Então vamos lá, olha, também há divergência sobre quem deveria assumir a relatoria na comissão especial, com parte dos deputados defendendo um nome mais ao centro. Críticas também surgiram quanto à velocidade de tramitação e falta de debate mais aprofundado até o momento. Ainda assim, a tendência é que o texto avance com negociações sendo feitas ao longo das próximas etapas. Quem está reclamando de falta de negociação é o empresariado, tá, pessoal? São os empresários que estão dizendo que não houve discussão. O país inteiro se meteu nessa pauta e, enfim, agora eles estão dizendo que não houve tempo para discussão. Aliás, acho que nem precisa de discussão, porque é um assunto tão consensual
né, entre a maioria da opinião pública, que discuti-lo só nos seus detalhes técnicos, porque, apesar do choro do empresariado, essa é uma pauta que interessa a maioria da população brasileira, que não é senão trabalhadores, né? E olha, o jornal Valor Econômico está trazendo hoje uma entrevista com o Boulos, né? Com o ministro Boulos. E o jornal está se regozijando aqui de ter conseguido do ministro uma declaração de que essa escala 6x1 vai trazer aumento de custo para as empresas, né? É uma declaração, enfim, é óbvio que algum impacto haverá. Mas isso não significa que o Boulos está condenando, como pode parecer com essa manchete, ó. Boulos reconhece que fim da escala 6x1 trará aumento dos custos para as empresas. Vamos ver o que diz a reportagem aqui. Defensor da implementação do fim da escala 6x1 com uma transição de no máximo 90 dias, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que a intenção do governo é ver a proposta aprovada antes do recesso de julho. Em entrevista ao Valor, ele reconheceu que a medida pode acarretar um aumento de custos para as empresas. Disse considerar que a própria dinâmica do mercado acabará limitando eventuais repasses para o consumidor final. O que disse o Boulos aqui? Declaração que o jornal reproduz entre aspas. Tem limite para repasse de preço. Todo empresário sabe disso. Só no setor monopolista que não tem limite para o repasse. Em qualquer setor concorrencial, você não pode fazer um repasse inflacionário porque aí vem outro e toma o seu mercado. Quer dizer, a manchete correta seria: Boulos diz que mercado irá mitigar os efeitos do fim da jornada 6x1. Né? Poderia ser diferente a manchete. Mas vamos lá, continuando aqui. O ministro descartou a criação de compensações para mitigar possíveis efeitos da proposta, mas ponderou que caberá apenas ao presidente Lula eventualmente decidir se veta ou sanciona, né, caso o Congresso mande para o Palácio do Planalto medidas compensatórias para os empresários. Responsável por fazer a ponte do Palácio do Planalto com os movimentos sociais, Boulos afirmou que o governo conseguiu abrir diálogo com trabalhadores por aplicativos e caminhoneiros, segmentos que, em geral, estão relacionados à oposição. Ele também tem trabalhado para conectar o jovem da periferia à atual administração e diz ainda haver espaço para o diálogo entre a gestão Lula e o eleitor evangélico. Em relação ao pacote que visa mitigar o superendividamento da população, afirmou que as medidas ainda estão em discussão e aqui segue a entrevista que eu recomendo a você que leia, né, porque é uma entrevista de posições muito lúcidas, tá bom? Vocês estão sabendo que tem uma escaramuça aí a mais entre Brasil e Estados Unidos por conta da prisão do Ramagem lá. O governo dos Estados Unidos achou muito ruim que um delegado da Polícia Federal Brasileira que trabalhava junto ao ICE tivesse ajudado a, enfim, atuado nos procedimentos para que essa prisão acontecesse. Esse policial foi expulso lá dos Estados Unidos e o Brasil, para não deixar passar em branco, promoveu também uma retaliação contra um funcionário do governo americano que trabalhava junto à Polícia Federal no Brasil. E aí nós temos essa manchete aqui no UOL e na Folha de São Paulo. Lula elogia chefe da PF por ter retirado as credenciais de agentes dos Estados Unidos no Brasil. E aqui eu vou dizer para vocês, eu conversei ontem com duas pessoas que me disseram que o governo não tem nenhum prazer em fazer nada disso, tá? Que preferia que não houvesse necessidade de promover esse tipo de retaliação, porque considera isso uma pressão abjeta sobre a institucionalidade para resolver diferenças ideológicas, quando, na verdade, o que há são problemas de ordem legal, de ordem judicial e de ordem administrativa, por se tratar, né, da eventualidade de um pedido de extradição de um brasileiro condenado que está lá nos Estados Unidos, que no caso é o delegado Ramagem. A matéria no UOL diz aqui o seguinte: olha, o presidente Lula parabenizou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por ter retirado as credenciais diplomáticas de um agente de imigração dos Estados Unidos que atua no Brasil. Para Lula, a medida traduz reciprocidade. E aqui abre aspas. O que eles fizeram conosco, o que eles fizerem conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas possam voltar à normalidade, disse o presidente durante o encontro em Brasília com o Andrei Rodrigues e com o Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça. O norte-americano perdeu acesso
a unidade onde trabalhava em Brasília e a algumas bases de dados. De acordo com Rodrigues, as credenciais ficaram suspensas até que se esclareça a situação do policial federal Marcelo Ivo Carvalho, que representa a Polícia Federal lá nos Estados Unidos e teve as suas credenciais de trabalho suspensas na sexta-feira pelas autoridades americanas. Então, o governo brasileiro quer entender o processo que aconteceu ainda lá, tá bom? E aqui no Brasil, olha, um vídeo desse encontro, né, foi divulgado nas redes sociais. Além de cumprimentar Andrei Rodrigues pela medida, o presidente anuncia na gravação a contratação de 1.000 novos policiais federais que, segundo ele, serão empregados no combate ao crime organizado no país. E aqui o jornal faz uma contextualização sobre o momento pré-eleitoral, né, em que transcorre essa cena, mas eu vou passar por cima disso aqui porque a informação é essa e o resto daqui para frente é tudo especulação, tá bom? Bom, vamos para o próximo assunto. Ainda vou voltar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho mais para o assunto do BRB, porque o Banco do Distrito Federal, 60 e tantos anos de idade, né, está quebrado, foi quebrado pela gestão do Ibanez Rocha, por esse Paulo Humberto Costa e Companhia Limitada, Daniel Vorcaro, e o banco ontem tomou uma medida e agora vai atrás de tentar tapar. O banco ontem, na verdade, apenas abriu um buraco que vai ter que ser coberto por um capital que não se sabe de onde sairá, tá? A manchete no Infomoney, olha aqui, ó, presidente do BRB diz que aumento de capital é um alívio, porque o pior já passou. Nelson de Souza diz que a governadora do Distrito Federal deve tentar uma conversa com o Lula para discutir uma solução para o banco. Aliás, Alex, eu vou pedir para você colocar uma enquete no ar para mim. Vamos perguntar para as pessoas o que elas acham sobre uma ajuda eventual do governo federal para resolver a situação do BRB. Você é contra ou você é a favor? Já vai estar no ar aí a nossa enquetezinha, quero saber a sua opinião, tá bom? Mas o BRB abriu ontem um buraco na sua contabilidade de 8 bilhões e 800 milhões de reais, prevendo aí que vai encontrar capital para colocar nesse buraco, reaver a sua liquidez e restaurar a confiabilidade que perdeu com essa história toda da compra do Banco Master, tá bom? E no Infomoney, a matéria nos informa o seguinte: o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, afirmou ter recebido com alívio a aprovação do aumento de capital de até 8 bilhões e 800 milhões pela Assembleia de Acionistas em uma reunião que foi realizada ontem, quarta-feira. Souza afirmou que o próximo passo será integralizar o aporte de capital até o dia 29 de maio. Quer dizer, o BRB vai ter que descobrir até o dia 29 de maio de onde vai tirar 8 bilhões e 800 milhões de reais para tentar salvar o banco, né? Mas o presidente atual do BRB está otimista. Ele diz o seguinte, olha, o pior já passou. Os próximos passos vão depender do sócio controlador, que é o governo do Distrito Federal, que vai precisar fazer esse aporte de capital. Desculpa. Acrescentando que está em negociação junto a um grupo de bancos e ao Fundo Garantidor de Crédito e buscando aí um empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões. Então, a situação do BRB muitíssimo complicada. E a governadora do Distrito Federal vai ao Palácio do Planalto, mas já vai sabendo que o presidente Lula não tem muito boa vontade para com esse assunto, tá? Olha, sobre isso a matéria do Infomoney informa o seguinte: Souza disse que a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, tentará negociar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministério da Fazenda para conseguir um aval do Tesouro ao empréstimo da Spelunca que eles quebraram, né? Mas a solução, ainda assim, ficará a depender de outros fatores. Uma ajuda do governo federal será muito bem-vinda, diz o atual presidente do BRB. Mas não podemos depender disso. Temos condições de caminhar com os nossos próprios pés e afirmou também que o empréstimo, esse de 6 bilhões e 600 milhões de reais, é uma das medidas em que outras serão adotadas, tá? Entre elas, a formatação de um fundo imobiliário com ativos cedidos pelo governo local, entre eles uma reserva ambiental, né, uma reserva importante para o abastecimento de água de Brasília, venda de participação da BRB financeira e até a possibilidade de securitização das dívidas do controlador. O acordo com a gestora independente Quadra Capital, que foi comunicado ao mercado na segunda-feira, dará um pouco mais de fôlego e liquidez ao BRB. A operação envolverá uma quantia de 15 bilhões em repasse da integralidade das carteiras de crédito adquiridas pelo Master.
Do total, 4 bilhões serão aportados à vista. Portanto, está aqui formado um imbróglio. O BRB abriu o espaço para tentar obter esse dinheiro, não sabe de onde vai tirar, espera-se que a governadora do Distrito Federal vá ao Palácio do Planalto com o Pires na mão, tá? E aí vamos ficar esperando o que o seu Lula vai fazer em relação a esse assunto. É notório que ele não tem nenhuma boa vontade para com esse tema, tá bom? Por falar em Banco Master, né, falei rapidamente de manhã na abertura do programa que o Vorcaro tinha passado mal na cadeia, né, eles adoecem, esses caras têm a saúde frágil, eles não podem ver uma algema, uma cela, que eles já ficam dodóizinhos, né, e o Vorcaro teve que ir ao hospital, ou vai ter que ir ao hospital para ver por que urinou sangue na cela da carceragem da Polícia Federal, tá? A matéria que eu vou mostrar para vocês está no site Metrópolis. Ela diz que o Vorcaro passou mal na superintendência da Polícia Federal e aí o ministro André Mendonça autorizou a ida dele a um hospital em Brasília, né? O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a ida de Daniel Vorcaro a um hospital para realizar exames médicos. A Polícia Federal será responsável por transportar o banqueiro, né? Podiam abrir uma linha ali, um coletivo ligando a Papuda e a Polícia Federal ao DF-Star, que é o hospital que 10 entre 10 corruptos procuram quando estão passando mal, né? Mas vamos lá, em decisão publicada na noite dessa quarta-feira, o ministro atendeu um pedido da defesa de Vorcaro para que o banqueiro recebesse atendimento médico fora da prisão. Por questões de segurança, não foram divulgadas informações sobre o dia e o horário da visita ao hospital. Vocês querem apostar que vai acontecer agora de manhã? Na segunda-feira, 20, o fundador do Banco Master passou mal na superintendência da PF e chegou a urinar sangue. O banqueiro recebeu atendimento de um médico particular, mas a defesa decidiu solicitar a ida de Vorcaro para uma unidade hospitalar para que ele pudesse realizar exames médicos. O dono do Master está preso preventivamente desde 4 de março. Prisão ocorreu no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero da PF, que investiga a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília, o BRB. Bom, hoje, como eu costumo fazer aqui eventualmente, e eu ainda tenho um pouquinho de tempo, mas eu preciso falar com vocês sobre a situação lá fora, né, a situação da insana guerra do Trump. Os jornais americanos estão colocando como um prazo cabalístico, né, 60 dias, os próximos 60 dias, porque a guerra está se esticando demais, os gastos vão se acumulando no horizonte, né, do Tesouro Americano e não há nenhum indicativo de que o conflito esteja prestes a se arrefecer. Vou mostrar aqui para vocês o mapa do Marine Traffic, só para a gente ver como é que está a situação lá no Estreito de Hormuz. É uma situação que está inalterada, porque... pode botar aqui, por favor, no telão, Alex, a imagem da minha tela? Então está aqui, olha, está aqui o telão, já vai entrar aqui a imagem do mapa. Estreito de Hormuz, essa aqui é a área do bloqueio. Aqui a gente pode ver, olha, pouquíssimos navios tankers, né, pouquíssimos navios petroleiros, são essas manchinhas vermelhas aqui, circulando. Olha só, nós temos um navio verde aqui, que é um navio porta-container, né, indo e voltando por aqui. Portanto, o trânsito aqui continua interrompido. Vocês podem ver que tem aqui, olha, uma quantidade enorme de navios aqui aguardando para entrar, e ali do outro lado uma mancha também vermelha gigante de transatlânticos que estão esperando a desobstrução desse canal para poder começar ou terminar a sua viagem, né? E nada acontece, nada acontece. Eu vou voltar aqui para a matéria onde eu estava. Matéria do New York Times agora, tá? Um prazo de 60 dias pode pressionar Trump a acabar com a guerra do Irã. Uma lei de décadas permite que o presidente trave uma guerra sem aprovação do Congresso por até 60 dias, né? E depois disso, limita as opções dele para continuar. O presidente Trump pode tentar contornar isso. O que ele vai fazer? A matéria diz o seguinte: ao longo de quase 8 semanas de guerra com o Irã, os republicanos no Congresso rejeitaram os repetidos esforços dos democratas para interromper a ação e forçar o presidente Trump, que iniciou o conflito sem autorização do Congresso, a consultar os legisladores sobre a sua campanha militar. Mas alguns membros do Partido Republicano, que eles chamam de Good Old Party, GOP, né, a sigla GOP, o bom e velho partido,
é o Partido Republicano, sinalizaram que um prazo legal fundamental nas próximas semanas poderá ser um ponto de inflexão quando esperarão que o presidente encerre o conflito ou procure a aprovação do Congresso para continuá-lo, se assim desejar, coisa que eu, pessoalmente, aqui duvido muito que ele deseje agora, né? Os democratas tentaram e falharam diversas vezes e invocaram a disposição da Resolução sobre Poderes de Guerra de 73, uma lei que visa restringir a capacidade de um presidente de travar uma guerra sem aprovação do Congresso para desafiar o conflito do Irã. A última derrota ocorreu na quarta-feira, quando os republicanos do Senado bloquearam essa mesma medida, a mesma proposta, pela quinta vez consecutiva nessas 8 semanas desde o início da guerra. No entanto, a lei também estabelece um conjunto de prazos, o primeiro dos quais será agora, em 1º de maio, semana que vem, o que pode aumentar a pressão sobre o governo Trump nos próximos dias. Aqui está o que a lei diz sobre quanto tempo um presidente pode continuar a dirigir as forças dos Estados Unidos em um conflito sem aprovação do Congresso. A matéria explica aqui o seguinte: quando os Estados Unidos iniciaram ataques conjuntos com a Força Aérea, isso foi no dia 28 de fevereiro, o presidente disse que estava agindo sob sua autoridade como comandante em chefe para proteger as bases dos Estados Unidos do Oriente Médio e promover interesses nacionais vitais dos Estados Unidos. Ele disse que a ação foi tomada em autodefesa coletiva dos nossos aliados regionais, incluindo Israel, que acabou sendo o único parceiro dessa aventura beligerante do insano Donald Trump. Muitos democratas contestaram a justificativa e continuaram a argumentar que Trump agiu ilegalmente. A autoridade da Casa Branca e a maioria dos republicanos no Capitólio dizem que ele está operando dentro dos limites do Estatuto de Poderes de Guerra, que estabelece o prazo de 60 dias que o presidente tem até ter que retirar as forças dos Estados Unidos das hostilidades se não obtiver a autorização do Congresso Nacional. E embora a guerra tenha começado no fim de fevereiro, Trump notificou formalmente o Congresso sobre a operação no dia 2 de março, dando início, então, formalmente a esse período de 60 dias que terminaria em 1º de maio. Alguns republicanos já sinalizaram que não apoiarão qualquer prorrogação além de 60 dias. O senador John Curtis, do estado de Utah, escreveu em um ensaio de opinião no início do mês que ele não apoiará ações militares em andamento, além de um período de 60 dias sem aprovação do Congresso. E outros republicanos, por exemplo, como o deputado Brian Mast da Flórida, que preside a Comissão de Relações Exteriores, alertaram que o presidente poderia perder apoio significativo se o conflito extrapolasse e continuasse, entrasse por maio adentro, né? E momentos depois dos republicanos haviam apenas bloqueado uma resolução dos democratas, que os democratas queriam fazer passar na semana passada, esse parlamentar disse que poderia haver uma contagem de votos diferente após 60 dias, aludindo então ao prazo de 1º de maio. Então o reloginho está correndo para trás até o dia 1º de maio, né? 1º de maio, então, faz 60 dias, o Trump não tem autorização do Congresso dos Estados Unidos para continuar a sua aventura bélica lá no Irã. E olha, está saindo dessa guerra estropiado, né? Estropiado, porque o gigante, dessa vez, está perdendo a guerra, está perdendo dentro do seu próprio território. Cada míssil desse que é disparado lá contra as cidades do Irã acaba gerando mais problemas na opinião pública americana para o guerreiro Donald Trump. Gente, pensar que esse cara queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz no ano passado é brincadeira. Pensar que aquela ridícula daquela Maria Corina foi a ele entregar a sua comenda, a sua medalha, né? Desonrando assim um dos prêmios mais nobres que a história da humanidade já inventou. E esse é o sujeito que está fazendo essa confusão toda lá no Oriente Médio. Bom, acho que eu tenho que terminar o programa, né? São 59 já. Eu queria chamar vocês todos para oferecer a vocês a chance de que vocês tenham um upgrade das notícias que o ICL apura todo santo dia. Isso entregue em primeira mão na nossa newsletter, tá bom? Olha, é super simples você aderir à nossa newsletter para ficar super bem informado. Está aqui na tela o endereço icl.com.br/news. É gratuito para todo mundo, você não precisa ser membro da comunidade, não precisa ter comprado nenhum produto, nada. É só ir lá e assinar. icl.com.br/news. Eu espero que você aproveite bem, porque a newsletter é ótima, tá bom?
Pessoal, bom dia para vocês. Amanhã a gente volta então às 7 da manhã para fechar a semana. Esperando que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, tá bom? Bom dia para vocês, obrigado pela audiência. Bye, bye. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do homem da vida, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.